Olá, igreja, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nesses dias de quarentena, nós estamos impossibilitados de estar próximos um do outro, mas vamos usar os recursos que temos para poder nos manter em comunhão, para podermos nos manter informados e instruídos na palavra do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês uns pensamentos a respeito desse momento que nós estamos vivendo. Mas antes de mais nada, gostaria de convidar todos a fazermos uma oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de toda honra e toda glória, nós queremos exaltá-lo, nós queremos levar nossos pensamentos ao Senhor de forma respeitosa, de forma que possamos com isso estar realmente enaltecendo aquilo tudo que o Senhor é para nós. Pedimos agora que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos permita aprender um pouco mais a respeito da sua vontade para nossas vidas. Oramos, pedimos suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre a sua igreja espalhada por este mundo, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria de convidar vocês a lerem comigo um trecho que está no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 18. Acompanhe comigo a leitura. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. É interessante como Jeremias coloca esse ponto para nós, dizendo que o Senhor é Senhor em todas as circunstâncias, em todos os momentos. E tanto o povo de Israel como nós, nas suas mãos, somos como vasos que ele pode moldar da maneira como ele quer, da maneira como ele pretende. E sempre de maneira a criar, a desenvolver, a fazer o melhor vaso possível. Neste período de isolamento que a gente está vivendo, tem muitas dúvidas assolando nossas mentes. Muitas coisas acontecendo que nos fazem pensar e algumas vezes até questionar por que Deus está permitindo uma coisa dessa. E a verdade é que, se nós somos bastante honestos, o Senhor sabe o que faz. E Ele está, com certeza, moldando um monte de situações nesse período. Se a gente parar para prestar atenção nos noticiários e nas coisas à nossa volta, nós vamos ver quantos benefícios essa quarentena, essa pandemia está trazendo para a gente. Quanto tempo que a gente não conseguia parar para estar junto com alguns de dentro de casa? Quanto tempo que a gente não conseguia tempo para orar, para dedicar a leitura, para nos instruirmos na presença de Deus? Quanto tempo faz que a natureza não tem chance de se reciclar? Olha a qualidade do ar que está mudando, olha a qualidade da água em alguns pontos. Tantas coisas que a gente não consegue nem perceber, nem prestar atenção. E Deus está fazendo isso, não apenas com a sua igreja, mas está fazendo isso com o mundo inteiro. E nós, como parte desse projeto transformador, desse projeto salvífico de Deus para a humanidade, precisamos estar também atentos ao nosso papel e pensar como é que a igreja do Senhor, aquela que trabalha neste mundo como mensageira da vontade dele,
como que os cristãos podem e devem agir diante dessa realidade que nós estamos vivendo. O Senhor é soberano. Em Romanos, capítulo 9, mais uma vez, ele faz essa relação ou melhor, essa comparação entre nós e os vasos, entre nós e o barro, entre nós e o seu poder, a sua autoridade para fazer modificações, para fazer mudanças. Quando Paulo está falando com a igreja em Roma, e está especialmente conversando com os judeus, nesse capítulo 9, falando do grande problema deles, que era Jesus Cristo, porque na visão deles Jesus veio transformar ou transtornar aquilo que eles achavam que tinha mais correto, de mais seguro, que era o fato deles serem o povo de Deus. E Jesus vem e escancara a porta do reino também para os gentios. Paulo está tentando mostrar para eles, entre outras coisas, né, que Deus tem autoridade para fazer o que ele bem quer. E ele vai dizer aqui, em Romanos capítulo 9, a partir do versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, e segue nessa linha. Bom, Paulo está dizendo aqui que Deus é soberano para fazer o que bem quiser, porque Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o oleiro, e Ele faz as transformações que julgar necessárias, porque Ele tem propósito com tudo que Ele faz. E esse momento que nós estamos vivendo também é propositado. Deus sabe o que está fazendo. E nós precisamos nos colocar na sua mão de forma a que Ele possa obter de nós o melhor resultado. Afinal, seremos vasos de honra ou seremos vasos de desonra? Como é que a sua igreja, como é que a igreja do Senhor Jesus se porta e se coloca na humanidade diante desse quadro? Nós precisamos parar para pensar o que é que nós estamos fazendo com o tempo que o Senhor está nos dando agora. Certamente, essa situação, esse momento que nós estamos vivendo, não está somente ligado aos pecados que o mundo comete. Mas também nós, enquanto igreja, temos responsabilidades. E é uma oportunidade grande que nós estamos tendo de parar para avaliar quais são essas responsabilidades. E se eu me considero, se eu me entendo como servo do Deus Altíssimo, e sei que Ele está no controle de tudo, e sei que todas as coisas acontecem com um propósito, então como é que eu me porto diante dessa situação? Serei um vaso de honra ou um vaso de desonra? Certamente, o Senhor espera que sejamos vasos de honra. Olhem comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Em 2 Coríntios, Paulo, nos primeiros capítulos, está defendendo o seu apostolado, porque
no período em que ele recebeu a primeira carta e também nessa segunda, havia dentro da própria congregação irmãos que estavam agindo contra ou falando contra o trabalho que Paulo fazia. E Paulo é obrigado a fazer uma defesa do seu ministério. Mas quando ele faz a defesa desse ministério, ele nos traz grandes ensinamentos. Grandes ensinamentos. Em outras palavras, ele faz uma avaliação do que somos nós em relação a Deus. E aqui no capítulo 4, ele agradece as misericórdias de Deus, porque Deus considerou a ele e aqueles que estavam com ele, assim como considera também a nós, pessoas dignas de fazer um trabalho. E é um trabalho que não é nosso, um trabalho que é do Senhor, um trabalho que é de Deus. E esse trabalho que é de Deus, nós somos encarregados de fazer agora. No versículo 7, ele vai dizer assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Nós somos vasos frágeis. Nós somos vasos que esse vírus está mostrando que quebra com facilidade. Nós somos vasos inseguros, nós somos vasos com rachaduras. São vasos que, se muito, poderiam ser usados para desonra. Então seriam vasos usados para coisas ruins, para colocar ali dentro dejetos, coisas descartáveis. E não de repente para ter flores bonitas ou coisas assim. Na verdade, Deus escolheu fazer a sua vontade acontecer no mundo através de nós, desses vasos de barro. E vasos que ele vem moldando. A pergunta é, eu, enquanto vaso nas mãos de Deus, me deixo moldar, enquanto vaso nas mãos de Deus, eu honro o que tem dentro de mim? Essa é uma preocupação que nós temos que ter. E mesmo em momentos de pandemia, mesmo em momentos de isolamento, fazer a vontade de Deus é imprescindível para as nossas vidas. Nós devemos honrar nosso Deus. Nós devemos usar o nosso tempo de forma a agradar a Deus. Nós devemos, enquanto cristãos, ser esperança para o mundo. Não vamos fazer parte dos desesperados. Não vamos fazer parte dos amedrontados. Nós sabemos que essa vida é transitória e passageira. Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, por um motivo ou por outro, nós vamos passar. Agora a palavra de Deus fica. A vontade de Deus será feita se nós cooperarmos com ela ou não. Então, cabe a cada um de nós decidir se este vaso é um vaso de honra ou é um vaso de desonra. O Senhor tem nos moldado. O Senhor nos escolheu e o Senhor tem nos abençoado com essa vida. Então, meu encorajamento para hoje é esse. Somos vasos de barro, sim, mas trazemos dentro de nós um tesouro enorme. A Igreja de Deus precisa honrar o seu Criador, precisa honrar o seu oleiro e precisa fazer com que o mundo reconheça em nós a força que vem do nosso Deus. Novamente, lendo esse versículo de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não
de nós. Que o Senhor nos abençoe, tenhamos uma boa atitude diante dele e que ele seja louvado em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém.